Nesse conjunto de aulas, nós vamos discutir alguns algoritmos e abordagens de solução para resolver o problema de programação não linear inteira mista, no caso não convexo, que é o caso mais difícil de ser resolvido. As referências bibliográficas que eu utilizei para a construção dessas apresentações estão aqui indicadas, né? Nesse livro, texto, que é a seção 13.5 especificamente, trata do caso não convexo, o livro do Lee and Sun. Então, é uma seção curta que tem algumas informações importantes que eu usei aqui. Existe esse artigo, que é um survey bastante objetivo, sobre técnicas exatamente em programação não linear inteira mista não convexa. Esse survey mais geral de programação não linear inteira mista também apresenta uma seção dedicada à parte não convexa. E esse capítulo de livro, do livro Mixed Integer Nonlinear Programming, o capítulo especificamente de utilização de funções lineares por partes para resolver e aproximar problemas de programação não linear inteira mista. Então esse capítulo trata tanto do caso convexo como não convexo, mas é uma excelente referência especificamente para esse tipo de abordagem de representação de uma função não linear por uma função linear por partes. Então, são essas quatro as referências principais que eu utilizei aqui. Bom, nós vimos até agora o caso da programação não linear inteira mista convexa, que já era um problema de otimização, do modo geral em P-hard, e bastante difícil de ser resolvido na prática. O caso não convexo é ainda mais difícil. E por que isso é verdade? Bom, o termo não convexo aqui para qualificar o problema de programação não linear inteira mista, ele não vem do fato, obviamente, de algumas variáveis de decisão serem inteiras, mas ele vem do fato de que mesmo quando essas variáveis inteiras são relaxadas, que o problema de otimização não linear resultante, quer dizer, quando a integralidade dessas variáveis aqui é relaxada, então o problema de programação não linear resultante é um problema não convexo. Então vamos supor que eu relaxei a integralidade das variáveis, no caso de um problema unidimensional, e o problema resultante é um problema desse tipo aqui, não convexo, ou um problema de otimização global. Global por quê? Ele não sendo não convexo, nós temos que encontrar os mínimos globais dessas funções não convexas. Esse é um caso de otimização global. Então, mesmo quando a gente relaxa a integralidade da variável inteira, o problema de programação não linear é um problema extremamente difícil, que é chamado na literatura de problema de otimização global. Otimização global, então, é um sinônimo para programação não linear não convexa, no caso aqui. E o que resulta isso? Bom, para a gente obter um limite inferior válido, estou considerando o caso então aqui que eu vou minimizar uma função objetiva f de x sujeito às restrições c de x, y menor ou igual a zero, Então, mantendo a coerência com a notação que a gente usou até então, estou minimizando uma função f de x, a variável inteira, essa variável inteira eu estou chamando de y, eu tenho um conjunto de restrições aqui, poliedrais, isso aqui é um subconjunto do z cardinalidade de i. Então essa é a formulação do problema. Então, para obter um limite inferior válido para esse problema não convexo, eu tenho que adotar, obter um limite inferior válido para usar no algoritmo do tipo branch and bound numerativo. Eu tenho que aproximar essas funções por funções que a gente chama de subestimativas convexas dessas funções. Então, eu substituo essa função, a função objetivo e as restrições, no caso das não convexas, por funções aproximadas, estou chamando aqui de til, tal que essa função aqui gere um limite inferior válido para a função que está sendo substituída. E normalmente é difícil de se obter essas aproximações convexas, ou elas existem, você consegue obter, mas em determinados intervalos específicos.
Então, mesmo quando você relaxa a integralidade, você tem um efeito, um trabalho adicional grande, que é o trabalho de identificar essas funções subestimativas, que fornecem subestimadores, né, funções convexas subestimadoras, para as funções não convexas envolvidas. Né? Então, a modelagem é uma modelagem mais complexa. Além disso, né, uma observação adicional, se a gente fizer expansões em série de Taylor, né, por exemplo, vou fazer expansão em série de Taylor nessa região aqui, ó. Essa expansão em série de Taylor, né, aqui, ela não gera uma função que aproxima, que gera limites inferiores válidos globais para esse problema, né? E esse hiperplano aqui, ó, ele realmente é um limitante inferior, gera um limitante inferior válido para essa função em um determinado intervalo. Pode ser que para cá, ó, quer dizer, para cá, né, ele está gerando, né? Mas para esse intervalo aqui em diante, esse hiperplano aqui já não gera um limitante inferior. Então, é uma dificuldade adicional. A gente pode até usar essas expansões de série Taylor de primeira ordem, mas restritos em determinados intervalos em que a gente garanta que essa aproximação de primeira ordem gera realmente um limitante inferior para aquele intervalo, né? E uma outra dificuldade é que essas funções que subestimam as funções não convexas que são envolvidas na formulação do problema, elas dependem de cada caso, dependem do tipo da função não convexa que precisa ser substituída. E além disso, é comum que elas precisem serem refinadas ao longo dos algoritmos, para que os limites inferiores que sejam produzidos a partir delas sejam mais fortes. Então não basta aproximá-las num determinado intervalo, não. Ao longo do branch and bound, quando você vai refinando os intervalos, é necessário você voltar a revisar as aproximações convexas para as funções não convexas que foram substituídas, né? Então, você tem uma série de dificuldades envolvidas. Por conta de tudo isso, para se resolver um problema de programação não linear inteira mista, né, com a característica não convexa, o que se usa é uma combinação essencialmente de técnicas como fatoração das funções, o uso dessas funções estimadoras, né, a fatoração permite se encontrar funções subestimadoras com maior facilidade. Então, a substituição dessas funções não convexas, por exemplo, por uma função linear por partes, usando aqui, por exemplo, variáveis binárias para fazer essa remodelagem do problema. E quando isso acontece, é muito importante a gente fazer o controle de erro nessas aproximações por partes, né? Além disso, a gente também pode usar um algoritmo branch and bound espacial. O que é o algoritmo branch and bound espacial? Muito rapidamente, porque eu vou voltar a discutir na frente. O branch and bound padrão é um branch and bound que faz branching, por exemplo, nas variáveis inteiras do problema. No branch and bound espacial, a gente faz branching nas variáveis contínuas, restringe o problema de otimização a uma determinada faixa de valores das variáveis contínuas. Só que normalmente, só com essa definição do branching, a gente não consegue cortar a solução do pai, do subproblema pai que originou os filhos. Normalmente, essa técnica branch and bound espacial, ela vem acompanhada de um refinamento das soluções, das funções convexas envolvidas para aproximar as funções não convexas, tá? Então, é um branch and bound espacial. Por quê? Porque há aqui um branching em variáveis contínuas. Variáveis contínuas. Outra técnica que se utiliza, que vem da programação inteira, muito comum na programação inteira, é a programação disjuntiva. Essa é uma técnica que a gente não vai ver aqui, porque é uma técnica que eu trato muito no curso de programação inteira. E, além disso, né, a gente pode usar, para resolver problemas de programação não linear inteira mista convexa, alguns algoritmos para programação não linear inteira mista convexa como heurística, como alternativa para se obter uma solução de boa qualidade para esse problema, né? Então, o panorama que a gente tem é de uma combinação de técnicas. Normalmente é isso que funciona para resolver esses problemas. Claro que quando eu digo que funciona, aí eu estou dizendo que resolver problemas de otimização com garantia de otimidade de dimensões menores, porque o nível de complexidade desses problemas é bastante mais elevado. Vamos começar a ver então algumas técnicas que a gente utiliza para
reformular os problemas de programação não linear determinista, de modo que a gente consiga então obter relaxações convexas para esse problema, né, e resolver através, por exemplo, do algoritmo Branchenbaum. Então, uma primeira abordagem que a gente precisa tentar fazer é verificar se o nosso problema, se ele contém funções que são chamadas separáveis ou funções univariadas, né? Por quê? Porque essas funções são funções mais desejáveis, porque elas podem ser mais facilmente aproximadas por subestimativas de melhor qualidade, né? O que facilita o uso de técnicas complementares de solução, por exemplo, como a aproximação linear por partes. Então, o que eu tenho aqui? Vamos supor que eu tenho essa função f de x, né? A x, a parcela x do vetor de soluções, a parcela contínua, e y, a parcela inteira, né? Então, vamos supor que essa função seja, que a gente tenha essas funções gi de xi, quer dizer, uma função de índice i específica para a variável de decisão i, sendo que i é uma inteira, e uma outra parcela para cada uma das variáveis contínuas, né? Então, essa função f de x e y é separável se para cada uma das variáveis de decisão aparecer em apenas uma dessas funções, né? Então, na verdade, essa função aqui ela foi decomposta, né? Ela é uma função que foi decomposta na soma de funções de uma única variável. Então, essa é a função separável. Essa função aqui é a função separável. Por quê? Porque eu consigo separar um termo dessa função para cada uma das variáveis de decisão. Então, um termo de f dedicado a xi exclusivamente. Não precisa ser, obviamente, linear. Xi ao quadrado, ln de xi, inverso de xi, o que for. Mas é uma função separável. Então, essa é a primeira tentativa de tratamento do meu problema. O meu problema ele está escrito na forma de funções separáveis? Se não está, uma primeira abordagem é tentar formular o meu problema, ou reformular o meu problema por meio de funções separáveis. Nem sempre as funções são separáveis, mas uma outra propriedade desejável das funções é que elas podem ser funções fatoráveis. O que é uma função fatorável? É uma função que pode ser recursivamente escrita como a soma e o produto de funções univariadas ou separáveis, né? Ou aqui, separáveis. Então, nem sempre o meu problema de otimização vai estar escrito numa forma de funções separáveis, claro que não. Mas pode ser que ele esteja definido por funções que são separáveis, né? Então, essas funções são também muito desejáveis pelos mesmos motivos, porque eu posso aproximar essas funções separáveis, né? Na medida, então, dessas funções fatoráveis, na medida que elas foram, então, fatoradas e escritas por termos univariados, eu posso aproximar essas funções por funções convexas que produzem subestimativas. Isso é feito de forma mais eficaz para o caso. Então, o primeiro degrau na escala de modelagem, né, é identificar funções separáveis. Se as funções são separáveis, ótimo. Se não, a pergunta seguinte é: elas são fatoráveis? Eu consigo, com alguma técnica que envolva introduzir variáveis adicionais e restrições adicionais, transformar essa função em um conjunto de funções agora separáveis, univariadas? Vamos ver um exemplo então. Então, em que consiste a técnica de fatoração? Consiste em escrever uma função mais complexa, né, não separável, como a soma de funções mais simples, né, idealmente, mas não necessariamente separáveis, que mais facilmente permitam o uso de técnicas auxiliares, né? Por exemplo, o uso de funções subestimadoras ou funções de aproximações lineares por partes, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Tem uma função f, que é a função de três variáveis, né? Variável y1, y2 e y3. Não me interessa aqui se elas são inteiras, o que for. O fato é que cada uma dessas variáveis é uma variável não negativa. Então, em que consiste essa função? É a raiz quadrada do produto de y1 mais y2 mais y3.
Então, a primeira observação é que essa função, na forma como ela está aqui, essa função ela não é separável. Bom, não preciso nem dizer, ela não é convexa, né? Não é convexa. Tá? O ponto de partida aqui é a não convexidade. Se fosse, a gente não estaria discutindo nada disso, a gente poderia obter aproximações convexas com facilidade, a aproximação de primeira ordem geraria uma aproximação convexa, poderia adotar as técnicas que a gente discutiu na parte do curso dedicada ao caso convexo. Né? Então, essa função é não convexa e, nesse caso, ela não é separável. O que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar essa função. Então, eu vou criar 3 variáveis adicionais, W1, W2 e W3. Como que eu vou definir essas funções? W1 é a raiz quadrada dessa variável W2 auxiliar que eu também criei. Quem é W2? W2 é o Y2, é o Y3, perdão, aqui está errado, aqui é Y3, mais W3. E W3 é esse produto aqui. Ó, tá? Então, W2 é W3 mais Y3. Y3 não foi alterado aqui. Né? Então, o que aconteceu aqui? Qual que é o meu sistema, então? O meu sistema agora é F, né? É o que? W1. W1 é raiz de W2. W2 é soma de W3 mais Y3. E W3? W3 é Y1, Y2. Então, o que eu obtive aqui até o momento? Eu obtive um sistema que é mais desacoplado. Né? Esse problema aqui, essa função aqui, ó, ela ainda não é uma função separável. Ela não é separável. Né? Então, quando eu digo aqui que a fatoração consiste em escrever uma função complexa como uma soma de funções mais simples, não necessariamente univariadas ou não necessariamente separáveis. Esse termo que não é separável. Porém, é um termo bilinear que é mais fácil de ser aproximado por uma função convexa. A gente vai ver essa aproximação. Então, o que eu fiz essencialmente aqui? Essa função, né, ela foi substituída por um conjunto de funções e variáveis auxiliares que tem uma característica grande aqui, que as coisas são mais desacopladas, as variáveis são mais desacopladas. Né? Essas funções bilineares e essa função raiz quadrada de W2, elas não são convexas. Né? Eu não obtive com a fatoração aqui funções. Eu não escrevi a minha função a W2 como a soma de funções convexas, né? Mas elas são funções mais simples, que podem ser tratadas, né, pelo conjunto de técnicas que a gente vai discutir na sequência. Então, essa é a ideia da fatoração, é pegar uma função altamente acoplada, em que as variáveis são altamente acopladas, e introduzir variáveis auxiliares para desacoplar essas variáveis, de forma que, para cada uma dessas equações auxiliares que conectam essas variáveis auxiliares com as originais, eu tenho a capacidade de reformular essas funções ou de apresentar essas funções, para essas funções subestimativas convexas com mais facilidade. Essa que é a ideia da fatoração. Vamos considerar um caso, então, em que nós produzimos uma aproximação convexa, né? Substituímos uma função não convexa por uma função convexa num problema de programação do nosso interesse. Né? Então, nós vamos considerar aqui um caso em que, em algum processo de fatoração, por exemplo, a gente tenha remodelado o problema e que a gente tenha uma variável, né, no modelo xi que satisfaça essa caixa. Né? Ela é uma variável não negativa e ela é limitada superiormente por ui. Né? E, além disso, que nesse processo de fatoração, a gente tenha introduzido uma variável zi para representar esse termo quadrático xi ao quadrado. Né? Então, quando eu tenho uma restrição desse tipo, né, zi igual a xi ao quadrado, isso aqui é claramente não convexa. Né?
Se eu pegar xi ao quadrado, eu estou exatamente sobre a parábola, né? Isso aqui é não convexo. Então, o que eu vou fazer para criar uma aproximação convexa para essa representação? A primeira abordagem vai continuar sendo uma relaxação não linear, porém convexa, né? Então, a primeira abordagem que está descrita aqui é uma relaxação não linear convexa. O que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão de igualdade, né? xi ao quadrado igual a zi, eu vou substituir pela desigualdade, né? Então, xi ao quadrado menos zi é uma função convexa. Isso aqui menor ou igual a zero me dá um conjunto convexo, né? Esse conjunto dos x e zi que satisfazem isso daqui, ó, já é um conjunto convexo, né? Isto não é, na igualdade não é, a restrição de igualdade só é convexa se ela for uma restrição afim. Agora aqui não, né? Eu relaxei e não estou mais considerando apenas os pontos, né? O que eu estou fazendo é agora considerar os pontos em que o zi é maior ou igual a x ao quadrado. Então, o que eu estou considerando agora é isso aqui. Isso aqui é xi. E como essa variável xi ela é limitada superiormente por ui, o que eu vou impor? Eu vou impor que zi também é limitada agora superiormente por ui xi, que é essa reta aqui, ó, né? Então agora se eu pegar aqui, ó, ui, isso aqui é ui ao quadrado, então eu tenho esse segmento de reta aqui. Então essa é a primeira abordagem, né? Que a gente pode desenhar isso mais organizadamente, né? Aqui, ó. Isso é xi, isso é zi. A minha restrição era isso, né? Zi igual a xi ao quadrado. O primeiro passo foi zi maior ou igual a xi ao quadrado. Então eu transformei a igualdade, foi substituído em uma desigualdade. Então aqui eu já convexifiquei essa parte. E eu tenho também a outra restrição para eu poder cercar, né? Ui ao quadrado. Então, o meu conjunto agora, o conjunto que era dado por esse segmento de reta, agora ele está sendo representado por quê? Por isso aqui, ó, zi menor ou igual a ui, que é uma constante, xi e xi maior ou igual a zero. Então, essas três restrições geraram essa aproximação convexa aqui para a minha função. De outra forma, eu posso agora, em outra abordagem, apresentar uma relaxação para o meu problema que seja uma relaxação poliedral. Eu vou eliminar essa restrição xi igual a zi igual a xi ao quadrado e eu vou inserir três restrições, né? A zi maior ou igual a zero, a zi maior ou igual a essa quantidade aqui que eu vou discutir e a zi menor ou igual a ui xi, que eu já discuti antes. Então, vamos representar ela aqui, ó. A primeira e a terceira. A primeira e a terceira, né? Então, eu vou colocar aqui em uma escala um pouco maior, ui, isso aqui é xi, né? Isso aqui é zi. Então, aqui eu tenho ui ao quadrado. Então, a primeira está aqui, ó. E o zi maior ou igual a zero. Então, zi maior ou igual a zero está apontado para cá. Então, por enquanto,
eu tenho esse conjunto aqui, ó, como uma relaxação para isso, né? Aqui. Só que, o que eu vou fazer? Eu vou considerar nesse ponto xi igual a i, eu vou verificar qual que é a expansão em série de Taylor e vou aproximar esse conjunto, essa função, perdão, a função vermelha, vou aproximar pela expansão em série de Taylor de primeira ordem. É isso que está sendo feito aqui. A expansão em série de Taylor, então, vai acontecer em que ponto? Deixa eu apagar isso aqui para poder ter um espacinho aqui para escrever, né? Vou fazer a expansão em série de Taylor da função zi igual a xi ao quadrado no ponto xi igual a ui e zi igual a ui ao quadrado. Então, quem que é a derivada de zi em relação a xi, né? É 2xi, que no ponto xi igual a ui é exatamente 2ui. Então, como que eu posso escrever a expansão em série de Taylor, né? Zi de ui mais delta, quem é? É zi de ui mais essa derivada de zi em relação a xi em ui vezes delta, mais pontinho, pontinho, né? Então, agora eu vou aproximar essa função pela tangente, né? Então, isso daqui agora vira uma aproximação. Onde que é a reta? Essa reta aqui cruza o zero, né? Quer dizer, z de ui é ui ao quadrado, esse termo, mais 2ui delta igual a zero. Então, o delta, onde que é esse delta? Esse delta acontece exatamente menos ui ao quadrado, né, dividido por 2ui, que é menos meio de ui. Então, se eu dar menos meio de ui, ou seja, se eu passar para o ponto aqui, meio menos um meio, ui menos um meio de ui, né? Então, isso aqui é meio de ui, deixa eu desenhar embaixo aqui, meio de ui, eu tenho essa reta que liga esse ponto aqui. Então, agora, liga esse ponto, né? Ui ao quadrado com o ponto meio de ui e zero. Né? Então, agora, o que é minha relaxação poliedral com esse problema? Convexa poliedral. É esse conjunto aqui, ó. Repara que o conjunto, ele não repara nada, né? Porque meu desenho não está mostrando que gera, né? Mas se eu fizer o desenho correto aqui da função xi ao quadrado, como essa função xi ao quadrado, né, era uma função convexa, né? A concavidade dessa função aqui é positiva, né? Então, essa tangente dessa função aqui, ó, nesse ponto, que na verdade eu desenhei de novo errado, a tangente dela passa aqui, ó, passa aqui, né? A tangente dela passa aqui, ó, exatamente essa reta aqui que eu desenhei, né? Mostra que essa função aqui, essa vermelha, está toda para cá. Então, essa relaxação convexa aqui é uma alternativa a essa relaxação não linear. Essa aqui é não linear. E essa daqui é uma relaxação poliedral. Que foi obtido como? Bom, essa restrição vermelha, né, que é a zi igual a xi ao quadrado, ela foi relaxada. Né? Primeiro, para zi maior ou igual a zero, eu construí essa parte da aproximação poliedral, essa parte da aproximação poliedral e o zi maior ou igual a zero. Então, isso completa uma segunda alternativa de relaxação para o meu problema. Então, essa restrição aqui, ó,
ela é exatamente o que? A expansão em série de Taylor de primeira ordem no ponto xi igual a ui, zi igual a ui ao quadrado, né? Então, é isso aqui que ela é, né? Então eu estou pegando isso aqui e esse semi-espaço, combinando com o quê? Com esse e com esse. Como eu mencionei no início desse conjunto de aulas, essas aproximações convexas que a gente adota na programação não linear inteira mista não convexa, elas são bastante particulares, então a gente tem que identificar certas classes de funções que permitem algumas aproximações. Então, nesse fim desse conjunto, dessa primeira aula, o que eu vou mostrar são algumas funções clássicas e como que elas são aproximadas, as funções não convexas clássicas e como que elas são aproximadas. Então, vamos considerar o primeiro caso aqui, que aparece muito, que é a função bilinear, né? Que é o termo, uma constante aij xi por xj. Então, as variáveis de decisão aqui são xi e xj. Essas são as variáveis. Essas variáveis, a variável xi, ela está definida nessa caixa. O limitante inferior é xil, L de loa, e xiu, U de upper. E a mesma coisa, xj, definida em xjl e xju é o intervalo, né? O que eu vou fazer? Eu vou substituir a variável, esse produto, xi por xj, por uma variável de linearização. Até aqui, nada de novo, né? E vou considerar dois casos. O caso em que o coeficiente aij é maior ou igual a zero e o seguinte, em que ele é menor que zero. Então, eu vou usar esses produtos das variáveis pelos limites inferiores ou superiores para poder gerar desigualdades válidas e fazer a linearização, e gerar esses envelopes convexos. Então, por exemplo, xi menos xil é um termo não negativo, xj menos xil também é um termo não negativo, de forma que esse produto é maior ou igual a zero. Agora, o que eu faço? Eu distribuo, né, o produto, xj é um produto bilinear, xi mais, ficou muito mal escrito aqui, xj mais xi xjl, então menos, né? Esse por esse, menos xl xj e mais o produto do xl por xjl. Então esse termo, bom, então isso aqui é maior ou igual a zero, né? Então esse termo aqui vira zij, né? Procedendo a linearização, então zij é maior ou igual a quê? É maior ou igual a menos isso, mais isso, esse aqui é menos mais isso. Então eu obtenho a primeira desigualdade. A mesma coisa eu vou fazer agora com o produto de xi, né? Xi menos xiu, isso aqui é menor ou igual a zero, xj menos xju. Cada um desses termos é menor ou igual a zero, uma vez que isso aqui é o limitante superior. Então o produto é maior ou igual a zero. Eu procedo da mesma forma e obtenho essa desigualdade aqui, o que limita inferiormente a variável z e j de linearização. Então, tenho duas quantidades aqui, ó, que eu posso utilizar para reescrever o meu problema. Esse meu produto de termos aqui, o aij, xi, xj, ele é substituído por aij vezes max. Aqui está evidente, né, que eu vou usar uma variável v maior ou igual a essa quantidade e v maior ou igual a essa quantidade, né? Então, aij maior ou igual a v, tá certo? E zij maior ou igual a essa quantidade. No caso de aij menor ou igual a zero, nós temos a mesma ideia, né? Nós temos a mesma ideia, só que nós vamos usar outros produtos aqui. E agora, o que eu vou fazer, como a minha desigualdade é zij menor ou igual a alguma coisa, eu vou substituir o termo aij xij por aij vezes o mínimo desses dois termos que eu obtiver. Então aqui a ideia é essencialmente a mesma. Eu construí desigualdades não lineares válidas para o meu problema e com a variável de linearização eu obtive uma desigualdade válida, né? Então 0 é maior ou igual a quanto aqui nesse exemplo? Xi menos xiu é uma quantidade menor ou igual a zero. Xj menos xjl é uma quantidade maior ou igual a zero. Então esse produto é menor ou igual a zero, como está aqui.
Agora eu distribuo e, obviamente, substituo o produto xi por xj por zi. Então, essa quantidade aqui me dá um lado direito, né, que é o LE3. A mesma coisa, xi menos xl é uma quantidade maior ou igual a zero, xj menos xju é menor ou igual a zero, então esse produto é menor ou igual a zero. Distribuo, obtenho esse segundo termo aqui, né? Então, essa minha grandeza aqui é LE3, essa segunda grandeza aqui é LE4, e o termo bilinear é o quê? É AIJ, né? O Z e J é substituído por quem? Pelo mínimo dessas duas quantidades. Um outro caso comum de função que precisa ser retrabalhada, né, é a razão entre duas variáveis, aqui xi por xj. Né? Então, sempre que a gente tiver uma fração desse tipo, a gente pode adotar as substituições que estão apresentadas aqui. Então, da mesma forma, xi é definida nesse intervalo e xj definida no intervalo relativo a xj. Qual a diferença aqui? Que tanto xi quanto xj são assumidos não negativos. O limite inferior de cada um desses intervalos é estritamente maior que zero. Então, a gente define uma variável wij, que é essa razão, e usa essas desigualdades, né, que envolvem o produto, né, a diferença de xi por xiu, por exemplo, inverso de xj por inverso de xjl, a gente constrói essas desigualdades originais que vão envolver o produto xi e xj, o produto xi dividido por xj, né, o produto xi por inverso de xj, é o que eu quero dizer, né, e substituímos as variáveis, essa fração, pela variável de linearização. Então, aqui a gente tem três desigualdades, todas elas no sentido maior ou igual. Cada um dessas desigualdades me dá um lado direito que deve ser satisfeito, né, por essa fração. Né? Então, essa desigualdade aqui, ó, esse conjunto de três desigualdades aqui, ó, né, ele está fazendo o papel de substituir o que? Esse produto por bij maior ou igual a essa quantidade aqui. Né? Então, o que eu estou dizendo é que eu vou impor cada uma dessas desigualdades no meu modelo e automaticamente o que eu estou garantindo, né, é que automaticamente não, eu preciso garantir que isso daqui, né, bxij, ele vai ser substituído por quê? bij wij, que na medida em que a gente impuser essas restrições, né, eu estou automaticamente garantindo que isso é maior ou igual ao máximo de LE1, LE2 e LE3. Né? Então, esse é o caso em que o coeficiente bij é maior ou igual a zero. Da mesma forma, para o caso bij menor ou igual a zero, a única diferença é que, bom, claro, os produtos de partida que a gente vai utilizar para gerar as desigualdades válidas são diferentes, né? São esses dois aqui, ó. Mas o que a gente vai gerar é uma desigualdade que limita superiormente o bij, né? Então, o bij vai ser menor ou igual ao quê? Ao mínimo dessas quantidades aqui, ó, lado direito 1 e o lado direito 2. Né? Então, essa é a estrutura, né? Bastante similar ao caso anterior. Eu não vou discutir caso a caso, não. Basta realmente distribuir esses termos e substituir xi dividido por xj pela variável de linearização wij. Agora, uma outra função, uma outra estratégia, né, de reformulação que é bastante adotada é o seguinte: se eu tiver uma função que é univariada, né, quer dizer, ela depende de uma variável só, então eu tenho aqui a variável que define essa função, a variável xi, e aqui eu tenho a função hi de xi, que possivelmente é um dos termos em uma função mais complexa que foi obtida depois de fazer um processo de fatoração, por exemplo. Então, se essa função é a função côncava, né, por exemplo, essa função
côncava, e eu tenho que aproximar essa função num determinado intervalo de x e l a x e u, né? Então, por exemplo, x e l a x e u. Então, o que eu posso fazer é aproximar essa função, né, por essa função que é não convexa, por essa aproximação linear nesse intervalo, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo essa função, né? Essa função aqui é uma função convexa, né? Essa função que eu estou chamando aqui é vermelha, né? Essa função preta, perdão, função aqui é hi de x. E o que ela é? Ela é a função que passa, né, no ponto x e l, h e de x e l, com qual inclinação? Com a inclinação que é hi de x e u menos hi de x e l dividido, né, por x e u menos x e l. Então, ela é exatamente essa aproximação linear aqui, ó. Então, essa função aqui côncava, né, ela é aproximada por essa função convexa nesse intervalo, né? Nesse intervalo, de fato, a gente está gerando uma aproximação, uma subestimativa para essa função. E essa subestimativa é uma subestimativa convexa, né? A função afim à função convexa e côncava. Então, eu estou aproximando sim essa função.